Boa tarde, meus irmãos. Um prazer estar aqui, iniciando a semana, aqui onde nós vamos estudar um pouco mais da palavra do Senhor. Então, convido aos irmãos para a gente orar. Vamos pedir a Deus para que Ele ilumine a nossa mente, para que possamos compreender a sua palavra e Ele venha nos abençoar mediante a sua palavra. Querido Pai Celestial, obrigado, Senhor Deus, pelas promessas que nós temos no Senhor. Nós temos estudado aqui algumas dessas tantas promessas que nós temos reveladas, Senhor Deus, na palavra do Senhor. Rogamos a Ti que o Senhor nos ajude a usufruir dessas promessas, Senhor Deus, que o Senhor fez para as nossas vidas. E aquelas promessas futuras, rogamos a Ti que o Senhor fortaleça a nossa fé nelas e aumente cada dia mais a nossa esperança sobre essas promessas futuras. São as promessas escatológicas, a promessa da vinda do Senhor e o nosso encontro com o Senhor. Cada dia mais fortaleça o nosso coração mediante toda a sua palavra e também pelas promessas reveladas a nós. Em nome de Jesus, amém. Amém, irmãos? Então vamos continuar aqui em nosso estudo falando um pouco mais sobre as promessas do Senhor, as promessas de Deus. Então, mais de 300 capítulos aproximadamente da Bíblia são capítulos proféticos. Então a palavra de Deus ela dá essa importância, por isso que nós vemos que a palavra de Deus ela é singular. Ela é um livro, então, diferenciado, porque realmente é a palavra de Deus e nos traz muitas promessas. Hoje, eu gostaria de estudar sobre a promessa da paz perfeita. Então, vamos estudar sobre essa promessa. Vimos que Deus ele tem nos dado ricas e preciosas promessas mediante sua palavra. Vimos várias promessas, algumas que falavam a respeito de Jesus Cristo no Antigo Testamento e elas se cumpriram à risca na vida de Jesus. Vimos promessas que falam diretamente para a igreja de Jesus Cristo, que somos nós. Então nós, depois que nós convertemos a Jesus Cristo, nós então ganhamos de Deus tantas promessas e nós podemos usufruir delas. E hoje eu gostaria de falar sobre a promessa da perfeita paz. Então nós vamos estudar um pouco sobre ela. E o texto base que eu gostaria de usar está em Isaías, capítulo 26, os versículos 3 e 4. Então, preste bem atenção no que este versículo diz, focando na promessa da perfeita paz. E diz assim: Tu, Senhor, conservarás em perfeita paz aquele cujo propósito é firme, porque ele confia em ti. Confiai no Senhor perpetuamente, porque o Senhor Deus é a minha rocha eterna. Meus irmãos, então aqui está falando que Deus vai nos conservar em perfeita paz. Muitas vezes nós passamos por dificuldades nessa vida. A palavra de Deus nos revela que nós teríamos aflições, passaremos por tribulações, dificuldades, mas ela promete para nós que já temos o Senhor Jesus Cristo como Salvador de nossas vidas, ela promete que nós podemos viver em paz, em perfeita paz. Deus ele está prometendo isso para a sua vida. Apesar das guerras que talvez você esteja passando, Deus está prometendo uma paz interior no seu coração. Então, apesar das dificuldades externas, então o mundo pode estar acabando, só que Deus está prometendo que interiormente você pode viver em perfeita paz em Jesus Cristo. E é isso que nós vamos estudar um pouco sobre isso hoje, sobre essa perfeita paz, essa promessa preciosa que Deus ele nos concede, a perfeita paz. E vamos ver como que você então pode usufruir dessa promessa. Como que você pode, em meio às suas lutas diárias que você esteja passando, às vezes problemas dentro da família, perdeu algum ente querido, perdeu algum amigo, alguma amizade, e você está talvez sofrendo com isso. Problemas dentro de casa, problemas dentro da empresa, problemas dentro da igreja, e talvez essas coisas estão roubando a sua paz. Só que Deus ele quer conservar a perfeita paz em seu coração. E é isso que nós vamos estudar um pouco hoje. A primeira coisa que nós devemos ter em mente é a fonte da paz. Vamos aprender um pouco quem que é, onde é esta fonte da paz. E nós vamos aprender que a fonte da paz é Deus. É o nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Ele é a fonte da paz. Olha só o que diz Juízes, capítulo 6, o versículo 24.
Juízes capítulo 6, versículo 24, nós vamos ver aqui a história de Gideão. E olha só uma das suas declarações e como ele se trata com o Senhor, como que ele vai falar com o Senhor. E diz assim: então Gideão edificou ali um altar ao Senhor e lhe chamou de O Senhor é Paz. Ainda até o dia de hoje está o altar em Ofra, que pertence aos abiesritas. Olha só, meus irmãos, em meio à guerra que Gideão estava passando, então eles estavam passando pela opressão. Olhando um pouco ali o pano de fundo, neste versículo, eles estavam passando por guerras e opressões com os midianitas. Os midianitas estavam dominando a nação de Israel. Então, nesse contexto do livro de Juízes, e aqui falando um pouco da história de Gideão, então os irmãos vão lembrar que o povo de Israel estava escravizado no Egito. Por meio de Moisés, Deus livrou eles da escravidão do Egito. Eles atravessaram o Mar Vermelho e caminharam pelo deserto durante 40 anos, até eles poderem entrar na terra de Canaã. Então Moisés não entrou, mas Josué, ele liderou o povo e eles entraram na terra de Canaã. E o livro de Josué conta o livro das vitórias de Israel. Eles entrando na terra de Canaã e conquistando aos poucos aquelas terras. Só que o livro de Juízes é o livro das derrotas de Israel, porque nós percebemos nesse livro que constantemente o povo ele se afastava de Deus. Então o povo começou a se afastar de Deus, se esqueceu do Deus que tirou eles da terra do Egito, e por causa disso Deus então mandava um castigo para eles. Às vezes alguma nação chegava lá e começava a oprimir eles. Quando eles viam que estavam em apertos, então eles se arrependiam dos seus pecados e voltavam para Deus. E é aí que Deus levantava alguém que era chamado de juiz. Essa pessoa que tinha esse nome de juiz, ele era levantado, livrava o povo de Israel daquela opressão que eles estavam passando e o povo voltava a obedecer a Deus. Só que quando aquele juiz ele falecia, ele morria, o povo mais uma vez se afastava de Deus, pecava contra Deus, adorava outros deuses e aí vinha outra vez o castigo de Deus. Uma outra nação vinha e oprimia o povo de Israel. Daí esse ciclo se repetia. Daí eles se arrependiam, voltavam para Deus, outro juiz era levantado. E aqui nós estamos vendo a história de Gideão. E Gideão percebeu que mesmo em meio às guerras, mesmo em meio às opressões, ele encontrou a fonte de paz. Ele levantou um altar ao Senhor e chamou: O Senhor é paz. Ele reconheceu que a verdadeira paz estava em Deus. Mesmo em meio às opressões que eles estavam passando, Gideão sabia que ele poderia ter essa paz interna. Apesar das dificuldades, ele internamente encontrou a paz no Senhor. Então, a primeira coisa que nós devemos ter em mente é a fonte da paz. Onde que está a fonte da paz? Então, eu não posso procurar a paz em qualquer outro local, mas somente em Deus. Ele é a fonte da verdadeira paz. Nós podemos perceber, e vamos ler um versículo sobre isso, que o mundo ele oferece para nós uma falsa paz. Infelizmente, muitas pessoas hoje em dia estão a caminho do mundo procurando esta falsa paz. Estão usufruindo temporariamente dessa falsa paz, mas ela não é uma paz verdadeira, não é uma paz eterna, porque esta paz é a paz que o mundo oferece, é uma falsa paz. Só que nós percebemos que a verdadeira paz está em Deus, porque Ele é a fonte da paz. E eu gostaria então de falar um pouco mais sobre o que a palavra de Deus nos diz sobre esta perfeita paz, a promessa da paz que você já pode usufruir hoje em dia. A palavra de Deus, para a gente começar, ela fala de 3 tipos de paz. E eu gostaria de falar de cada um desses 3 tipos. Então, 3 tipos de paz. E vamos ver sobre essas paz aí. A primeira paz, que a palavra de Deus ela nos fala, ela se chama paz com Deus. E nós vamos perceber que é uma paz relacional. Esta paz ela é oferecida para todas as pessoas. Então nós vamos notar que todas as pessoas elas estão separadas de Deus, estão em pecados, elas estão em guerra contra Deus. Só que elas precisam, para serem salvas, estarem em paz com Deus.
Olha só o que diz Romanos, capítulo 5, o versículo 1, vai falar sobre esta paz, que é a paz com Deus. Diz assim: justificados, pois, mediante a fé, temos paz com Deus por meio de nosso Senhor Jesus Cristo. Então aqui o texto está falando sobre a paz com Deus e a maneira como nós podemos ganhar essa paz com Deus. Esta paz com Deus, ela é oferecida para todas as pessoas, porque todas as pessoas, quando já nascem nesse mundo, já nascem em inimizade contra Deus, já nascem em guerra contra Deus, pecadores e separados de Deus. Então, a humanidade precisa ser reconciliada com Deus. E aqui nós temos essa paz que é chamada de paz relacional. O homem, em seu relacionamento com Deus, ele está em guerra, ele está separado de Deus, inimigo do Senhor, porque Deus é um Deus santo, não pode contemplar o pecado e o homem, ele está em pecado. Mas a partir do momento que ele crê no sacrifício de Jesus Cristo, ele passa agora a ser justificado. Ele é por Deus declarado justo e desta maneira ele ganha essa paz relacional que a Bíblia chama de paz com Deus. Então nós vemos aqui a salvação da pessoa trazendo então aqui a paz com Deus, é a paz relacional. Esta é a primeira paz que a palavra de Deus nos mostra, a paz com Deus. Um segundo tipo de paz que a palavra de Deus nos mostra é chamado de paz de Deus. Então perceba a diferença. A primeira é a paz relacional, paz com Deus. Então todas as pessoas podem usufruir. Quando elas usufruem dessa paz com Deus, elas passam a pertencer agora à família de Deus, são amigas de Deus. Agora, todo crente, ele pode usufruir de uma outra paz, que é essa paz que nós vamos ver aqui, a paz de Deus. É uma bênção dada somente aos cristãos. Uma bênção dada somente para aqueles que têm o Senhor como Salvador de suas vidas. É a paz que todo crente pode usufruir. É a paz que Gideão, ele estava usufruindo naquela situação. Então, tudo em sua volta estava desmoronando. Mas ele encontrou em Deus uma paz a qual ele estava usufruindo. E essa é a paz de Deus. Olha só os textos que falam sobre essa paz. João, capítulo 14, versículo 27, diz assim, Jesus falando nesse texto: deixo-vos a paz, a minha paz vos dou, não vou lá dou como o mundo a dá, não se turbe o vosso coração, nem se atemorize. Note que esse versículo está falando para crentes, para pessoas que já são salvas, que já têm certeza da sua salvação. Jesus Cristo, ele está falando, eu deixo a minha paz eu vos dou. É uma paz diferente com o que o mundo dá, porque o mundo ele dá uma falsa paz para as pessoas, uma falsa sensação de segurança, uma falsa sensação de tranquilidade. Mas a paz que Cristo nos dá, a paz de Deus, ela nos dá realmente segurança eterna. E essa paz, ela é dada a todo crente e você já pode usufruir dessa paz. Perceba bem, mesmo que as coisas que você esteja passando, as coisas ao seu redor não estejam bem, interiormente você pode estar bem, usufruindo dessa paz, a paz do Senhor. Olha só um outro versículo, João, capítulo 16, versículo 33, diz assim: estas coisas vos tenho dito, para que tenhais paz em mim. No mundo passais por aflições, mas tende bom ânimo, eu venci o mundo. Mais uma vez, Jesus Cristo mostrando a paz que nós podemos encontrar nele. Perceba bem, quem é a fonte da paz? A pessoa de Jesus Cristo. É nele que nós podemos usufruir dessa paz diariamente. Apesar das dificuldades que você esteja passando, ali, interiormente, você pode estar descansando no Senhor. Apesar das dificuldades, preocupações, problemas que você esteja enfrentando interiormente, você pode estar descansando no Senhor, porque Ele é a nossa paz. E Ele está prometendo aqui a perfeita paz para que você possa descansar, para que você possa usufruir. Olha só um outro texto ainda, Filipenses capítulo 4, versículo 6 e o versículo 7, diz assim sobre a paz perfeita:
Não andeis ansiosos de coisa alguma. Em tudo, porém, sejam conhecidas diante de Deus as vossas petições, pela oração e pela súplica com ações de graças. E olha só agora. E a paz de Deus, que excede todo o entendimento, guardará o vosso coração e a vossa mente em Cristo Jesus. Meus irmãos, a palavra de Deus falando que muitas vezes nós podemos estar passando aqui por problemas, por ansiedades aqui nesta vida, mas a palavra de Deus nos ensina que nós devemos lançar tudo em oração nas mãos do Senhor, suplicar a Ele, mostrar para Ele as suas dificuldades, é se desabafar mesmo, é contar as suas dificuldades para o Senhor. E aqui Ele promete, depois que você entrega tudo para o Senhor, Ele fala sobre a paz de Deus, que excede todo o entendimento. Ele vai guardar o seu coração e Ele vai guardar a sua mente em Cristo Jesus. Então, os seus sentimentos, a sua maneira de pensar estará protegida por Cristo, estará descansando nesta paz que excede todo o entendimento. Olha só como essa paz, ela excede todo o entendimento. Apesar das dificuldades que você esteja passando, você está usufruindo paz. Quem pode compreender essa paz interior se a pessoa está passando por tribulações, se a pessoa está passando por um momento de luto, um momento que perdeu um ente querido, perdeu talvez um namorado, uma namorada, um relacionamento, e a pessoa agora está triste por causa dessa situação. Só que a palavra de Deus fala que você pode estar usufruindo de paz, apesar de estar nesses momentos. Então, por isso que é chamado de paz que excede todo o entendimento, porque nós realmente não compreendemos como uma pessoa pode estar no fundo do poço, mas mesmo assim com paz em seu coração, com seu coração e sua mente guardados em Cristo Jesus. E a palavra de Deus nos ensina, entregue tudo a Deus em oração e Ele estará cuidando do seu coração. Talvez uma pergunta que a gente possa fazer aqui é como então eu, que já sou crente, já sou salvo, já entreguei minha vida a Jesus Cristo, já tenho o que é chamado de paz com Deus, então eu já sou salvo, já tenho essa paz relacional. Só que talvez eu esteja passando por preocupações em minha vida e eu não estou descansando, meu coração ainda está aflito, minha mente está preocupada. Como então eu posso usufruir desta paz de Deus? Então eu já tenho a paz com Deus, só que eu quero ter essa paz de Deus diária na minha vida. A palavra de Deus, ela responde essa pergunta e é o texto base que nós começamos. Olha só, Isaías 26, versículos 3 e 4, mais uma vez. Preste bem atenção no que o texto está falando. Diz assim: Tu, Senhor, conservarás em perfeita paz aquele cujo propósito é firme, porque ele confia em ti. Confiar no Senhor perpetuamente, porque o Senhor Deus é rocha eterna. Meus irmãos, a palavra de Deus fala que aquele que confia no Senhor, aquele que confia na palavra do Senhor, então Deus estará conservando em perfeita paz. Você estará usufruindo dessa paz que excede todo o entendimento, através das suas orações e através do estudo da palavra do Senhor, você estará confiando em Deus. Então, continue sempre estudando a palavra de Deus, continue sempre chegando a Deus em oração para que você possa usufruir desta paz de Deus que excede todo entendimento. Nós temos um exemplo muito claro na palavra de Deus de duas pessoas que estavam usufruindo em momentos de dificuldade essa paz que excede todo o entendimento. Nós podemos lembrar de Paulo e Silas em Atos capítulo 16. Eles estavam fazendo suas viagens missionárias, e aqui era a segunda viagem missionária deles, e eles chegaram na cidade de Filipos, e ali começaram a pregar a palavra de Deus. Mas pelo fato de eles serem fiéis a Deus e estarem pregando a palavra de Deus e pessoas se converterem, eles começaram a passar por dificuldades, começaram a passar por tribulações. O que aconteceu com eles? Eles foram aprisionados, foram açoitados, e lá na prisão, lá no cárcere, tiveram seus pés amarrados. E eles estavam ali naquela situação degradante, ali com seus ferimentos por causa das chicotadas e passando toda aquela situação, né,
de tribulação, porque eles eram fiéis a Deus. Mas, apesar de todas essas coisas, o texto fala que eles estavam orando, estavam cantando louvores a Deus. O que é isso que eles estavam passando? Eles estavam ali naquele momento usufruindo da paz que excede todo entendimento. Apesar das tribulações, porque no mundo tereis aflições, eles estavam interiormente usufruindo dessa paz. Apesar das chicotadas, apesar das marcas nas suas costas, apesar das correntes nos seus pés, eles estavam cantando a Deus. É a paz interior. Deus estava conservando eles em perfeita paz. E este mesmo Deus que fez isso com eles é o mesmo Deus de hoje. É o Deus que cuida da sua vida, é o Deus que cuida da minha vida, é o Deus que cuida da nossa vida. Ele é poderoso para fazer o mesmo conosco, guardar você em perfeita paz, colocar você para que você possa, então, usufruir dessa paz que excede todo entendimento, como Paulo e Silas, eles estavam usufruindo naquela situação. Então, aqui, na palavra do Senhor, nós temos aqui a paz com Deus, que é a paz relacional, a paz de Deus, que é a paz que todo crente pode usufruir, mas eu gostaria de deixar um alerta para o terceiro tipo de paz que a palavra de Deus ela nos menciona. Ela fala sobre a falsa paz. Meus irmãos, essa falsa paz ela é oferecida a todo o incrédulo. Essa falsa paz ela é dada para todos aqueles que escutam falsos pregadores, aqueles que seguem falsos profetas, aqueles que acompanham e creem nas palavras de falsos pregadores, falsos ministros da palavra de Deus, pessoas que estão aí pregando mentira. Então essa falsa paz vai ser dada para essas pessoas que estão seguindo esses falsos profetas. Olha só o que diz Jeremias, capítulo 6, versículos 13 e 14, diz assim sobre esses falsos profetas. Jeremias 6, 13 e 14. Porque desde o menor deles até ao maior, cada um se dá a ganância, e tanto o profeta como o sacerdote usam de falsidade, curam superficialmente a ferida do meu povo, dizendo, paz, paz, quando não há paz. A falsa paz, a fonte dela é Satanás. A falsa paz, a fonte dela são os falsos pregadores. Eles estão pregando prosperidade aí fora. Estão pregando que tudo está indo bem. Estão falando sobre coisas boas e não estão abrindo os olhos das pessoas por causa do pecado e a condenação que elas têm. Na verdade, nas suas pregações, eles nem citam pecado, eles nem falam de inferno e nem falam de condenação. E eles estão conseguindo arrebanhar muitas pessoas atrás de si. Estão dando ao povo uma falsa paz, uma falsa segurança, aquela falsa sensação de estar seguro, de estar no caminho do Senhor. Eles estão falando para o povo, vocês estão em paz, quando na verdade não existe paz para eles. Isso aqui é uma falsa paz que está sendo dada para as pessoas que seguem falsos pregadores. Então tome muito cuidado com os pregadores de internet, com os pregadores que você talvez possa ter contato na internet ou em falsas igrejas. A palavra de Deus fala que eles estão pregando uma falsa paz, dizendo paz, paz, mas na verdade não existe paz ali naquela situação. A pessoa que segue ele continua morta em seus delitos e pecados, continua afastada de Deus e não tem essa paz relacional com Deus, mas ela acha que está ali usufruindo e está no caminho do Senhor, mas ela está simplesmente sendo enganada. Olha só, para tais pessoas, elas não perceberão quando a destruição ela vier neste mundo. E a palavra de Deus fala que essa destruição, ela se chama a grande tribulação. Muitas pessoas hoje têm o nome de serem evangélicas, têm um nome de serem crentes, têm um status porque vão para uma igreja, só que ainda elas não têm a verdadeira paz em Deus. Quando o arrebatamento chegar, tais pessoas ainda ficarão para a destruição. Tais pessoas elas ficarão para o período que a Bíblia chama de tribulação, porque elas estão vivendo numa falsa paz.
E elas dizem assim: agora nós estamos em paz e estamos em segurança. Só que quando elas abrirem os olhos, elas estarão em tormentos. Olha só o que diz 1 Tessalonicenses, capítulo 5, versículo 3. Diz assim: quando andarem dizendo, olha só o que eles vão dizer. Quando andarem dizendo paz e segurança, eis que lhes sobrevirá repentina destruição, como vêm as dores de parto a que está para dar à luz, e de nenhum modo escaparão. Meus irmãos, esta é a terceira paz que a palavra de Deus ela menciona. É a falsa paz, que provém de falsos pregadores, e muitas pessoas vão ser enganadas por essas mensagens que não estão baseadas na palavra de Deus, mensagens de cura, mensagens de prosperidade, mensagens que não falam do pecado da pessoa, não falam da condenação eterna, não falam do sacrifício de Jesus Cristo que veio aqui na cruz para morrer pelos nossos pecados. Essas pessoas que estarão sendo enganadas por esses falsos pregadores, elas estarão dizendo paz e segurança. Só que quando o Jesus Cristo voltar para buscar a sua igreja, essas pessoas elas ficarão. Então, a fonte da paz, que nós vimos que é o Senhor Jesus Cristo, buscará a sua igreja. E essas pessoas não subirão, porque essas pessoas não têm essa paz relacional com o Senhor. E aqui a palavra de Deus fala sobre esses três tipos de paz e a paz perfeita que você já pode usufruir hoje. Então nós vimos aqui a paz com Deus, é a paz que você que já creu em Jesus Cristo, você já tem. Caso você ainda não creu em Jesus Cristo, hoje é um momento oportuno, você pode invocar o nome do Senhor e você pode pedir essa paz relacional com Ele. Então você pode querer se reconciliar com o Senhor e saiba que Ele escutará e atenderá ao seu pedido. Creia no sacrifício de Jesus Cristo e você terá essa paz relacional com o Senhor. O segundo tipo de paz é a paz para você que já é crente. É a paz de Deus. Então, apesar das tribulações, você pode usufruir dessa paz de Deus no seu coração. O mundo fora pode estar caindo, como nós vemos coisas ruins acontecendo aí fora. Pandemia, falta de segurança. Então, as coisas ruins estão acontecendo aí fora. Mas você pode interiormente estar usufruindo dessa paz de Deus. E uma terceira paz, que é a falsa paz. E essa paz é dada para falsos religiosos, pessoas que pensam que estão no caminho de Deus, mas na verdade não baseiam a sua vida na palavra de Deus, não têm os seus olhos iluminados pelas Escrituras e eles ainda vivem em uma mentira e estão usufruindo de uma falsa paz. Paz e segurança, mas um dia virá destruição para essas pessoas. Então, meus irmãos, como nós vimos, não dê ouvidos a falsos pregadores, mas dê ouvidos simplesmente à palavra de Deus, pois é nela que nós encontramos a perfeita paz. Como o versículo base ele diz, Isaías 26, 3 e 4. Tu, Senhor, conservarás em perfeita paz aquele cujo propósito é firme, porque ele confia em ti. Confiai no Senhor perpetuamente, porque o Senhor Deus é uma rocha eterna. Que Deus esteja aplicando a sua palavra em nossos corações e que você possa usufruir desta perfeita paz. Vamos orar? Querido Pai Celestial, muito obrigado por tantas bênçãos que o Senhor tem nos dado e por esta mais uma promessa dada a nós, a promessa da perfeita paz. Rogamos a Ti que nós possamos, Senhor Deus, estar vivendo esta perfeita paz em nosso coração. Nos dê, Senhor Deus, essa perfeita paz, que apesar das dificuldades que possamos estar passando, interiormente nós possamos estar usufruindo dessa paz no Senhor, tendo o nosso coração guardado em Ti, tendo nossas mentes, a nossa maneira de pensar guardadas no Senhor. Nos proteja, Senhor Deus, a nossa mente, os nossos corações, os nossos sentimentos, para que possamos ter a verdadeira paz no Senhor. Essa é a minha oração que eu lhe faço em nome de Jesus. Amém. Amém, irmãos? Então, que Deus continue abençoando a sua vida, que essa palavra seja aplicada em seu coração e que os irmãos continuem nos acompanhando nos nossos próximos estudos.